Por volta desta época no ano passado, eu estava no hospital. Eu tinha enxerto de cartilagem do meu joelho no meu tornozelo, então meu joelho estava do tamanho de uma bola de futebol e meu tornozelo estava quebrado e fixado com parafusos. O hospital estava ocupado até a última cama, então eu compartilhava um quarto com 2 senhores idosos na ala de urologia em vez da ala de cirurgia. Havia apenas uma enfermeira noturna para até 10 quartos, então ela mal nos verificava mais do que uma vez por noite. Era a minha segunda de 7 noites. Normalmente tenho um sono muito leve, mas estava totalmente dopado com analgésicos, então dormia como uma pedra. Por volta das 2 da manhã, acordei com uma luz batendo no meu rosto. Pensei que fosse a enfermeira noturna vindo esvaziar a bolsa de catéter de um dos outros homens. Afinal, estávamos na ala de urologia. Virei a cabeça para olhar, mas não havia ninguém no nosso quarto. Ainda estava meio sonolento, tonto e não conseguia me concentrar direito, mas consegui ver uma sombra na parede, vinda da porta do quarto. Virei a cabeça novamente e havia alguém parado na entrada. Levou mais 1 minuto para eu conseguir focar, mas então ele estava lá. Um velho magro como o diabo, balançando um pouco para frente e para trás. Ele me notou, olhou para mim e fez o gesto de shh com o dedo nos lábios enquanto dava um passo para trás e fechava a porta lentamente. Parte de mim pensou que minha mente estava me pregando peças e, graças à medicação, logo voltei a dormir. Avançando para a manhã seguinte, a enfermeira entra e eu pergunto a ela se alguém estava perdido na noite anterior. Ela me contou que havia um velho que havia acabado de sair da cirurgia e que teve uma reação incomum a um medicamento. Ele acordou achando que estava na prisão. Ele atravessou todo o hospital com um ferimento sangrando da cirurgia no rim, tentando escapar da prisão. Eu sou um cara grande e não me assusto facilmente, mas estava tão vulnerável e impotente naquele momento. Já trabalhei como enfermeira em diversos hospitais e instalações antes do hospital atual em que trabalho. Antes desse, trabalhei em um hospital geriátrico a 30 minutos da minha casa. Tinha experiência em lidar com pacientes idosos, então isso não era novidade para mim. Estava trabalhando nesse hospital há apenas algumas semanas, e vocês entenderão em breve por que esta foi minha penúltima noite lá. Sem eu saber, no início daquela noite, estava fazendo o turno da madrugada e estava com horas negativas de sono. Fui designada para a ala de Alzheimer. Os pacientes dessa ala realmente gostavam de mim. Minha presença como uma jovem na casa dos 20 anos entre os residentes dessa ala, que de outra forma eram deixados sozinhos para vagar em suas mentes, com certeza me viam como um sopro de ar fresco, alguém que poderia ancorá-los ao presente ou ao cotidiano. Acredito que, quando você está sozinho, pode mentalmente viajar para outros lugares. Mas com alguém em seu espaço, você está amarrado àquele momento no tempo. Estava lidando com vários pacientes naquela noite, mas um estava um pouco mais inquieto do que os outros. Chamava-se Ruth. Essa era a minha primeira noite lidando com ela. E ela continuava me contando sempre que eu entrava em seu quarto sobre as vozes que ela ouvia e o homem vestido de preto que ela continuava vendo no canto do quarto. A outra senhora no quarto pediu para fechar a cortina antes do meu turno começar, para que Ruth a deixasse em paz. Era uma senhora doce que sorria sempre que eu estava por perto, mas não dizia muito e era muito esquecida. Meu turno começava por volta das 10, e a maioria dos pacientes estava dormindo às 11, mas não Ruth. Sempre que ela me chamava para o quarto, estava assustada com essas supostas vozes que ela ouvia e com o homem de preto que a observava no canto do quarto. Não vou mentir, isso estava me deixando um pouco desconfortável. Acredito que, em sua mente, ela estava vendo e ouvindo essas coisas, e eu simpatizava com ela porque imaginava que fosse algo muito assustador. Mesmo assim, eu fazia o meu melhor para acalmá-la e fazê-la dormir. Não queria ligar a TV para acalmá-la porque queria ser educada com a outra paciente no quarto. Segurava as mãos de Ruth e dizia a ela para respirar e relaxar. Lembrava-a de que ela não estava sozinha ali e que eu estava sempre a um chamado de distância. Isso parecia funcionar, e Ruth relaxava por um tempo. Na próxima vez que entrei no quarto, ela estava dormindo. Quando a maioria dos pacientes estava dormindo, a noite parecia passar muito devagar, quase andando para trás. 1 hora ou 2 depois, eu estava na sala de roupas estocando meu carrinho quando ouvi algo no quarto. Era um quarto relativamente pequeno e completamente silencioso. Eu tinha a porta fechada, por isso foi estranho ouvir outro barulho.
Virei-me, não vi nada e continuei a estocar meu carrinho. Foi então que senti o que só posso descrever como uma mão no meu ombro. Olhei para o meu ombro, dei um pulo e gritei, mas não havia nada no meu ombro. Não havia ninguém no quarto. Saí do quarto por um momento para dar uma olhada nos corredores, mas não vi outras enfermeiras. Estava completamente silencioso. Não tinha outra escolha senão continuar o que estava fazendo. Continuei estocando o carrinho até enchê-lo, depois me virei para encarar a porta. Foi quando caí no chão e comecei a gritar. Meu coração estava imediatamente na garganta. Havia um homem vestido de preto parado do lado de fora da porta, olhando para dentro através do vidro e sorrindo. Meus gritos foram altos o suficiente para acordar toda a ala. O homem desapareceu de vista através do vidro da porta segundos depois. A porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras entrou para me ajudar a levantar do chão, já que eu estava histérica. Perguntei a ela se tinha visto o homem vestido de preto, e a resposta dela foi: "Que homem? Não há ninguém mais aqui." Verificamos todos os quartos da ala, mas não havia ninguém vestido de preto. Meus gritos acordaram Ruth, que devia estar em um sono leve. Quando entrei em seu quarto, ela começou a falar novamente sobre as vozes e desta vez sobre o homem de preto. Perguntei como era o homem de preto e se ele estava sorrindo. Ela olhou para mim e percebi que suas sobrancelhas se franziram enquanto sua expressão mudava para a mais focada que eu já tinha visto nela durante todo o dia. Ela perguntou: "Como você sabia?" E mesmo com o meu coração ainda acelerado, senti uma batida nele quando ela disse isso. Ruth começou a gritar, pedindo para sair dali, que ele estava chegando. As outras enfermeiras entraram e tentaram acalmá-la, enquanto eu fui transferida para outra ala naquela noite. Acabei indo para casa mais cedo porque estava muito assustada. No dia seguinte, mandei uma mensagem para a enfermeira-chefe dizendo que meu próximo turno seria o meu último, que a experiência me traumatizou e que eu não queria mais estar naquele prédio. Trabalhei em um hospital fazendo transporte de equipamentos por alguns anos. A base de operações para o transporte ficava no subsolo do hospital, onde todos os suprimentos eram armazenados e onde ficava a lavanderia. Odiava trabalhar até tarde da noite depois desse incidente. Naquela noite em particular, eu era o único no subsolo quando ouvi um assobio no final do corredor, perto do elevador. Me virei esperando ver meu único colega de turno naquela noite, mas não havia absolutamente ninguém lá. Dei de ombros, pois não sou facilmente assustado. As noites eram tranquilas, então comi alguns lanches e fiquei na sala de descanso por um tempo. A próxima coisa que me recordo é de ouvir um estrondo alto. Caminhei até o corredor e uma maca estava rolando pelo corredor, batendo nas laterais. Neste ponto, achei que meu colega estava me zoando. Chamei ele no rádio e ele disse que estava no andar de cima, na cafeteria. Ainda não acreditei nele e pensei que o pegaria no ato. Passei pela lavanderia e as máquinas começaram a funcionar. Voltei e olhei para o cômodo, esperando encontrá-lo, mas estava completamente vazio. Comecei a ficar um pouco nervoso. Entrei na lavanderia e as máquinas pararam completamente. Congelei, depois corri para fora e fui em direção ao elevador quando ouvi o assobio novamente. Neste ponto, sabia que era o único trabalhador no subsolo. Enquanto estava parado esperando o elevador, as coisas começaram a cair das prateleiras no corredor. Caixas de luvas, lenços, pacotes de tubos. Eu estava literalmente lá parado, vendo-as caírem uma por uma no final oposto do corredor. Eu juro, meu corpo inteiro ficou arrepiado. Meu cabelo ficou em pé e tive uma forte sensação de que estava sendo observado, de que não estava sozinho. Enquanto entrava no elevador, senti algo como se alguém estivesse tocando meu braço. Subi as escadas e encontrei meu colega na cafeteria e contei a ele o que estava acontecendo. Saí de lá o mais rápido que pude e logo depois pedi para ser transferido. A coisa mais assustadora para acrescentar a isso é que eu costumo assobiar distraído para mim mesmo no trabalho. Era como se o espírito estivesse me imitando. Sensação mais assustadora de todas.